Bom, pessoal, então encerrando a nossa revisão com a fatoração. Como eu falei, a fatoração não deu para resumir muita coisa, porque sem essas informações a gente não vai entender. Mas serve de revisão, né? Não ficou resumo, mas ficou revisão. Vamos lá, então. Primeiro, a palavra fatoração, ela vem de fatores, que são as partes de uma multiplicação. Lembra quando vocês aprenderam na multiplicação que os fatores são quem estão se multiplicando, né? Até é comum a professora de matemática falar que a ordem dos fatores não altera o produto. O que é produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Para ver como é importante, né? A gente aprende lá no terceiro, quarto ano as informações e hoje a gente está precisando delas. Então, fatores remete à ideia de multiplicação. Lembrando então, lembre-se da fatoração dos números que nós aprendemos no sexto ano, só que agora é com polinômios. Quando a gente fez a fatoração lá no sexto ano, a gente fazia ela para o MMC, mas o que a gente fazia? A gente pegava um número e transformava aquele número na multiplicação de outros números, lá era números primos, né? Pois então, agora a gente precisa fazer esse processo com os polinômios, com as letras. A gente vai transformar um polinômio em uma multiplicação, né, de polinômios, em alguns casos de monômios por polinômios. Portanto, então, fatorar um polinômio é representá-lo em forma de multiplicação de monômios. Eu aqui preciso complementar, de monômios e polinômios, né? Em alguns casos. Então, seguindo pelas regras da fatoração. Fatoração por um fator comum em evidência. Procura-se por um fator comum entre os monômios existentes e o coloca em evidência. Lembrando, dentro de um polinômio nós temos vários monômios, tá? Lembra, monômio é um só, trinômio é quando tem 3, binômio é quando tem 2 e polinômio é quando tem mais, ou todos eles, na verdade, né? Um monômio não deixa de ser, um monômio não, mas um binômio acaba sendo um polinômio também, tá? Então, assim, dentro do polinômio, nós temos monômios. E sempre, então, que eu puder encontrar um fator comum nestes monômios, eu vou colocar em evidência para usar esse tipo de fatoração. Olha aqui, então, no exemplo aqui. 4A mais 2B, tá? É uma soma de dois monômios e tudo isso é um polinômio, certo? O que eu preciso observar? Dentro de 4A, eu posso desmembrar isto em uma multiplicação. Qual multiplicação? 2 vezes 2A é uma forma de fatorar 4A. Eu poderia fatorar por 4 vezes A, só que 4 vezes A não me seria suficiente para encontrar algo comum entre 4A e 2B, por isso que eu desmembrei mais. Então, 2 vezes 2A, a gente sabe que resulta em 4A, e 2 vezes B, também sabemos que resulta em 2B. Agora que eu desmembrei, que eu fatorei, que eu separei, na verdade, que eu mostrei em forma de multiplicação esses monômios, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o que é comum aos dois termos. 2 aqui e 2 está aqui. Isso que é comum, eu posso isolar, deixar em evidência. E é o que a gente faz aqui. Assim, 2, olha aqui, esse 2 que eu peguei aqui, ele está multiplicando 2A e também está multiplicando B. Então, eu vou colocar ele em evidência, porque ele multiplica os dois e vou botar entre parênteses o 2A mais o B que está lá em cima. Então, 2 vezes 2A mais B é a forma fatorada de 4A mais 2B. É isso que a gente faz. Encontra o que pode ser colocado em evidência e deixa em evidência, tá? Para ter certeza de que a fatoração está correta, a gente pode fazer usar aquela regra do chuveirinho para confirmar que esteja
correto. Se eu multiplicar 2 por 2A e 2 por B, vai resultar no 4A mais 2B, que nós tínhamos inicialmente. Seria uma forma de prova real, vamos dizer assim. Mas não é necessário, se tu estás fazendo e se sente seguro do que está fazendo, não tem por que fazer a prova real. Fatoração por agrupamento. Separa-se os monômios existentes em grupos que possuem fatores comuns, coloca-se em evidência o fator em comum de cada grupo e no final a gente vai acabar encontrando um polinômio comum e coloca ele então em evidência. Olha só o que acontece aqui. 2A ao quadrado mais 4AB mais BA mais 2B ao quadrado. Se eu separar esses 4 termos em 2 grupos, normalmente nós temos, para poder fazer fatoração por agrupamento, nós temos números pares de termos, lembram, né? Isso é uma das observações importantes. O que eu fiz aqui, ó? Separado em grupos por fator comum. Por que a gente fez isso? Porque aqui, ó, 2A ao quadrado e 4AB, a gente tem os A's em comum e o 2 também é comum aqui dentro, né? O 4 é 2 vezes 2, né? Não vamos esquecer disso. Então, nós temos 2A comum entre os dois termos. E aqui nós temos B comum aos dois termos também. Então, foi separado por grupos que tenham fatores comuns. Agora, definindo o fator para deixar em evidência, eu vou fazer o quê? Eu vou desmembrar 2A ao quadrado e fica 2A vezes A. Vou desmembrar 4AB e fica 2A vezes 2B. Se eu multiplicar, resulta em 4AB, lembram? Aqui no outro polinômio, B vezes A e 2B ao quadrado pode ser B vezes 2B. Seguindo, então, encontrei o que é comum em cada grupo. 2A é comum, ó, tenho 2A aqui e tenho 2A aqui. E o A mais B mais 2B continua. Aqui eu tenho B e aqui eu tenho B. O A mais 2B continuam. Então, eu coloco em evidência o que é comum aqui nesse grupo, que é o 2A, e deixo ele multiplicando por A mais 2B, que é o que sobra. Está aqui. Agora, o B de novo também coloco em evidência, porque ele se repete. Aqui fica o B sozinho. E multiplica por A mais 2B, que seria o que sobra ali dentro. Agora, observem aqui comigo. Eu tenho 2A vezes A mais 2B mais B vezes A mais 2B. Percebam que dentro destes dois parênteses, nós temos um mesmo polinômio. Agora, é ele que é comum. A mais 2B é comum aos dois termos agora, dentro dessa organização. E aí, nós vamos fazer o quê? Pegar esse A mais 2B, olha aqui, ó. Colocando em evidência o novo fator comum. Quem é o novo fator comum? A mais 2B, porque ele é comum aos dois termos. E é ele que vai ficar em evidência. 2A mais B, então, é o que sobra fora do parênteses, ó, 2A mais B, multiplicado por A mais 2B, que era o que tínhamos em comum, é, então, a forma fatorada de 2A ao quadrado mais 4AB mais BA mais 2B ao quadrado. Então, assim, temos que 2A ao quadrado mais 4AB mais BA mais 2B ao quadrado é igual a A mais 2B vezes 2A mais B. Aqui eu inverti a ordem, mas lembrando que numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos termos da multiplicação não altera o resultado, né?
mas é a mesma, ó, 2A mais B, aqui antes vinha na frente, e A mais B, mais 2B vem antes, mas não faz diferença. Eu que inverti. Provavelmente aqui eu fiz do jeito que eu fui fazendo no meu entendimento, e aqui na resposta eu acabei pegando igual a do livro, que estava no invertido, mas não faz diferença. Então, a fatoração por agrupamento foi o que eu consegui resumir, mostrando o exemplo, tá? Dúvidas ainda posso ajudar e tentar esclarecer. Fatoração da diferença de dois quadrados. É um outro tipo. Sempre que houver uma diferença, o que é diferença? É um sinal de menos. E tem dois quadrados, dois termos ao quadrado. Então, sempre que houver uma diferença de dois quadrados, aqui, ó, quadrado de A menos o quadrado de B. É uma diferença de dois quadrados. Podemos fatorá-lo como A mais B vezes A menos B, tá? Isso é regra. Mas se a gente quiser ter... tá, mas por que é isso? Se nós lembrarmos do produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos, que olha aqui, ó, produto da soma pela diferença, é a multiplicação da soma e da diferença. Ele resulta exatamente no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Se a gente voltar lá nos produtos notáveis, vocês vão ver. Então, um remete ao outro, tá? E essa regra pode ser... a gente pode pegar como base o produto notável para usar essa regra, tá? Usando então um exemplo, eu tenho y ao quadrado menos 16. Observem que y ao quadrado é y elevado ao expoente 2. É um y que foi elevado ao expoente 2. E 16 é 4 elevado ao expoente 2. Então, nós podemos dizer que y ao quadrado menos 16 é igual a y ao quadrado menos 4 ao quadrado. Isto aqui nos remete à multiplicação da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Se vocês quiserem garantir que isto é real, aplicando a regra do chuveirinho, nós chegaremos a este resultado, tá? É uma forma de se convencer de que isso está certo, vamos dizer assim, né? Mas usando a regra é muito mais prático, porque no momento em que a gente leva a muitos cálculos, a gente também leva a muitas possibilidades de erros. Então, o produto notável, a fatoração, esta fatoração da diferença de dois quadrados é o processo inverso do produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Podemos usar isso como regra. Y ao quadrado menos 16 resulta em y mais 4 vezes y menos 4, tá? Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Esse aqui também nos remete à ideia do produto notável. Ó. Sempre que houver trinômio que apresentam dois termos quadrados perfeitos e outro termo que é o dobro do produto das raízes desses quadrados perfeitos, podemos usar o processo inverso de dois produtos notáveis. Primeiro, uma observação. O que é um trinômio? É um polinômio com três termos. São três monômios que estão sendo somados, tá? Eles apresentam dois desses três termos são quadrados perfeitos, ou seja, eu consigo extrair a raiz quadrada deles perfeitamente sem dar número com vírgula, né? Então, são quadrados perfeitos. Por exemplo, 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Isso é uma raiz perfeita, né? Ela é exatamente 5, tá? Então, é um exemplo. E aí, o que mais que tem que ter nesse trinômio? Um dos termos, ó, dois dos três termos são quadrados perfeitos, tá? E um dos termos
o terceiro termo, é 2 vezes, o dobro é 2 vezes, né? O produto, a multiplicação das raízes desses quadrados. Ou seja, o primeiro termo vai ter uma raiz perfeita, um termo tem é um quadrado perfeito, ou seja, vai ter uma raiz quadrada perfeita, e o outro termo também vai ter uma raiz quadrada perfeita. Eu vou pegar o resultado dessas raízes e vou fazer 2 vezes o produto desse resultado, que são dessas raízes, do resultado das raízes destes quadrados perfeitos. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Pensem no produto notável, tá? Eu tinha a mais b ao quadrado, ou seja, o quadrado, o expoente ao quadrado, da soma de 2 termos. Aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho 2 termos, tá? Eu só fiz a leitura aqui. Pelo que a gente aprendeu lá nos produtos notáveis, quando eu tenho este formato aqui do produto para resolver, eu obrigatoriamente chegarei a este resultado, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A fatoração do trinômio quadrado perfeito é o processo inverso. Então, eu vou ter a ao quadrado 2ab mais b ao quadrado, que vai me levar a mais b ao quadrado, tá? Percebam que a ao quadrado, se eu extrair a raiz quadrada disso, resulta em a. B ao quadrado, extraindo a raiz quadrada disso, resulta em b. E 2ab é o dobro do produto do primeiro termo vezes o segundo. Ou melhor, é o dobro do produto da raiz do primeiro termo, que é a, pela raiz do segundo termo, que é b. Então, foi isso que foi feito aqui, tá? É importante vocês fazerem a leitura e a interpretação, e é isso que vai levar vocês à compreensão. A interpretação é super importante, tanto na fatoração quanto no produto notável. Outro produto notável que nos remete a um trinômio quadrado perfeito é o quadrado da diferença de 2 termos. Porque nós temos a regra muito parecida, a única diferença é que o termo vai ser negativo, né? Mas o resto é o mesmo, ó. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se nós tivermos que fatorar, então, este trinômio quadrado perfeito, nós temos a raiz quadrada de a ao quadrado é a raiz quadrada de b ao quadrado é b, e o dobro da raiz do primeiro termo pela raiz do segundo termo é 2ab. É isso que acontece aqui. Dizemos que a mais b ao quadrado é a forma fatorada do trinômio a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E a menos b ao quadrado é a forma fatorada do trinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, tá? Da fatoração era isso. Eu espero ter ajudado. Sempre que a gente fala de algo que a gente já viu, é comum de se entender um pouco melhor, né? Mas ainda assim, se houver necessidade, me chamem que eu tento mostrar de outro formato. Percebam que já é uma segunda maneira de ver, apesar de ter sido extenso, é uma segunda maneira de ver a fatoração, tá? Por hoje era isso então, um abraço a todos e até a próxima aula.